maior qualidade. Vão ter armas melhores? Vão montar exércitos mais equipados? Vão ter exércitos mais fortes? Então, a região norte vai ganhar a guerra dos Estados Confederados do Sul, que vão ser derrotados. E outras consequências? Abraham Lincoln vai criar a 13ª emenda constitucional norte-americana, que seria o quê? O fim da escravidão em todo o território estadunidense, tanto norte quanto sul. Mas presta atenção, mesmo com a criação dessas emendas, houve a inclusão social do negro, do índio. Primeiro, preconceito racial existia, portanto, foi criado, 10 anos depois, um movimento racista branco conhecido como Ku Klux Klan. Eles o quê? Vestiam as túnicas brancas e perseguiam negros nas próprias ruas das cidades, dos bairros, né, estadunidenses. Mais para fins de retaliação, o que os negros fizeram? Eles criaram o movimento dos blacks, dos punkers, chamados Panteras Negras. Só que essa questão racial foi tão grande e não finalizou, mas foi ganhar maior importância na década de 60 e 70 do século XX, com Martin Luther King, que ele até foi assassinado pelo racismo, né? Só que ele conseguiu, e pressionou os presidentes norte-americanos, que seu movimento de origem pacifista, né, tudo como Gandhi na Índia, que ele conseguiu muita popularidade. Então o presidente, né, a partir de John Kennedy, depois, né, Lyndon Johnson, eles vão decretar o quê? Que a discriminação racial nos Estados Unidos seria o quê? Crime. Aqui. Gente, iluminismo. Iluminismo, eu cheguei falando, é um movimento intelectual de caráter burguês que vai o quê? Pregar o desenvolvimento da razão e do progresso, que se espalhou pela Europa durante o século XVIII. Só que presta atenção, eles queriam, esses pensadores, esses intelectuais, fazer uma crítica ao sistema da Europa na época, que era o antigo regime europeu. Aí eu falei que o antigo regime europeu tinha 3 características. Uma em âmbito que? Político, uma em âmbito econômico e a outra em âmbito social, mas elas se misturavam, separando didaticamente para vocês. Então, o que eles queriam? Romper, acabar com essa estrutura que eles chamavam de antigo regime europeu. Então, em âmbito político, o que eles querem romper? Com o absolutismo monárquico. Eles querem acabar com o acúmulo de poder nas mãos de uma pessoa, de um soberano. Ou seja, onde um soberano ele vai tomar todas as decisões para um Estado ou uma sociedade. Querem acabar com essa ideia, com essa prática política. Em âmbito econômico, eles vão criticar a intervenção do Estado na economia, ou chamado intervencionismo estatal, ou também política mercantilista. Como o Estado interfere na economia? Cobrando impostos sobre quaisquer atividades econômicas. Então eles querem romper com o mercantilismo, com essa prática econômica. Tranquilo? E no plano social, eles querem romper com a famosa sociedade de privilégios. O que seria a sociedade de privilégios? Clero e nobreza não pagavam impostos e tinham participação política. Eles queriam acabar com o antigo regime europeu nesses termos políticos, absolutismo, econômico, mercantilismo e social, que é a sociedade de privilégios. Só que eles estão procurando um novo tipo de sociedade, de civilização, então, eles querem acabar com o Estado absolutista e criar um Estado liberal. O Estado em que eles vão falar que vai defender os famosos direitos, o quê? Naturais. O que seriam esses direitos naturais? Igualdade, liberdade, fraternidade e prosperidade. Vou explicar cada um. O que seria então essa porcaria de liberdade? Liberdade que? Participação política. Liberdade econômica. Liberdade de expressão. Liberdade de culto religioso. O que seria igualdade? Igualdade jurídica ou igualdade dos homens perante a lei.
seria a fraternidade. Se o Estado respeita a liberdade e a igualdade dos indivíduos, a sociedade vai ter menos conflitos, vai ser mais feliz, ela vai ser mais fraternal. Princípio da fraternidade. E por último, um princípio burguês, que o Estado pode interferir na propriedade privada. Ele pode interferir se é propriedade privada de uso exclusivo do seu proprietário. Então eles defendiam que a defesa da propriedade privada. Tranquilo daqui os 4 princípios? Só que aí, eu citei alguns pensadores do sistema, ministros como John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Voltaire eu não joguei na prova, mas é importante substituir isso que eu entendo, mas eu estudo, para não ficar tão grande. Então eu vou falar um pouco dos John Locke nessa revisão, Montesquieu e Rousseau. Rapidão agora. Gente, John Locke era um inglês, não é? As suas teorias foram fundamentais durante a segunda fase da Revolução Inglesa, quando os ingleses fizeram a Revolução Gloriosa, se tornou uma monarquia constitucional parlamentar. Então, John Locke ele critica a sociedade de privilégios na Inglaterra e critica também o que? O absolutismo inglês. E ele era a favor de uma monarquia constitucional parlamentar, ou seja, um regime que vai ter uma constituição, seja apoiado em leis, onde o rei e o parlamento divide poder. Só que como o cidadão vai ter seus direitos? Então, monarquia. Ele era contra a favor da monarquia constitucional, ele era contra o absolutismo. A monarquia absolutista. Como então o Estado vai garantir os direitos do cidadão? Através do contrato social. O que seria esse contrato social? Acordo entre governantes e governados, em que o Estado vai ter que garantir a defesa dos direitos naturais do cidadão, que vai ter direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ele falava, o cidadão é aquele que tem propriedade a zelar. Morreu John Locke. Montesquieu. Montesquieu era um francês, criticava que o absolutismo na França e a sociedade de privilégios. Então era a favor da criação de um governo baseado em Constituição, em leis para o Estado. Então era a favor de um governo aristocrático, ou seja, uma monarquia constitucional parlamentar. Só que o quê? O rei dividiria poder. Só que ele vai criar novidades. Ele vai teorizar sobre a divisão do poder em várias esferas, para que nenhum esfera que acumule poderes e elas, em seu exercício, sejam harmônicas entre si. Então ele vai falar, né? Dividir essa monarquia em 3 esferas: poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo era o poder em que o soberano, o rei, ia executar o seu governo, a administração do seu Estado, dentro do limite do quê? Das leis. Então já era limitado. Era bastante limitado, né? Poder legislativo ia ter um corpo de legisladores ou parlamentares, deputados, que vão o quê? Legislar, elaborar leis para o Estado. E o poder judiciário, o poder dos tribunais, dos juízes ou das cortes, que vão fazer com que as leis sejam cumpridas e respeitadas. Tranquilo? Vamos dizer que agora vamos falar de Rousseau. Rousseau, ele era tido como mais do que radical. Portanto, que ele não foi aceito durante a Revolução pela alta burguesia. Foi mais pela baixa burguesia e pelos camponeses. As suas ideias vão influenciar na segunda fase da Revolução, a fase que já combina com esse período de terror. Por quê? Rousseau é a favor de um governo baseado no contrato social mesmo, de acordo com a vontade geral do cidadão. Lembrando, o cidadão era todo mundo? Não. Então, o governo deveria ser realizado de acordo com a vontade geral. E ele defendia o quê? Um governo revolucionário, um governo republicano, baseado na divisão dos poderes, né? Fácil? Agora, para terminar, não está pensando mais, não? Agora quero estudar aula. Não, porque isso aqui, eu dei 6 aulas na terça, agora tem mais 6 aulas para uma coisa, fica chato, né? Eu sei também que está grande essa matéria, mas você viu que os alunos ficaram na matéria, estão prestando atenção, né? Pensadores econômicos. Eles só pensaram